Obrigada, Isis. Obrigada a você também que estava aí no Cidade Alerta. Vai continuar com a gente aqui no Jornal da Cidade para continuar muito bem informado nesta terça-feira. Boa noite para você, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa, que segue com a gente aqui no JC. Um homem que mandava mensagens com conteúdo sexual para uma menina de 8 anos foi preso em flagrante na cidade de Acaraú, no norte do estado. O Jornal da Cidade teve acesso às conversas e a Mônica Damasceno traz na abertura desta edição, ao vivo, os detalhes dessa investigação. Boa noite para você, Mônica. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite também a todos que nos acompanham. Pois é, esse homem mantinha contato com essa criança de apenas 8 anos através do Instagram. Os pais começaram a desconfiar e foram ver o teor dessas mensagens. Ao ler as mensagens, os pais perceberam que o homem estava tentando marcar um encontro com essa criança na saída da escola. As mensagens já tinham até fotos íntimas desse homem para essa menina de apenas 8 anos. Além disso, o homem também perguntava se ela já havia beijado na boca e fazia outras perguntas de cunho sexual. Imediatamente, os pais printaram as telas, das conversas e encaminharam para a polícia. Foi quando a polícia resolveu ir até o local do encontro marcado com essa garota e autuou o rapaz pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável e também assédio. Nós vamos ouvir agora o delegado que está cuidando desse caso. Nós fomos procurados na delegacia por um casal, informando que um pedófilo havia entrado em contato com a sua filha pela rede social, uma menina de 8 anos de idade, de cunho sexual, libidinoso, Inclusive, entre essas mensagens, havia fotos de órgão sexual, convites para a criança, Os pais, vendo essa situação, monitoraram a conversa e procuraram a polícia. Chegando na delegacia, nós iniciamos as diligências de urgência, conseguimos identificar o infrator e ele havia marcado um encontro para pegar essa criança na saída da escola na data de ontem. Deslocamos uma equipe para o local, já identificado o infrator, suas características, e conseguimos prender em flagrante antes que consumasse esse ato. Ele foi autuado em flagrante delito pelo crime específico do Estatuto da Criança e do Adolescente, 241D, para assediar essa menina, tentar manter essa conversa de cunho sexual com ela, bem como pela tentativa de estupro. Veja agora outros destaques do JC de hoje. Empresário cearense está entre os investigados da Polícia Federal por integrar grupo de WhatsApp que defendia golpe de Estado. Ministério Público afasta promotor acusado de matar idoso em Fortaleza. E policial suspeito de matar a ex-mulher se entrega 3 dias após o crime. Brasil bate recorde de eleitores cadastrados para trabalhar como mesários nas eleições 2022. A entrevista com o candidato ao Senado pelo PT, Camilo Santana. E os flagrantes de trabalho infantil no Ceará, que se concentram mais na Grande Fortaleza. O Jornal da Cidade está no ar. De janeiro a julho, nós tivemos 212 dias. Neste mesmo período, a Superintendência Regional do Trabalho resgatou 210 crianças e adolescentes do trabalho infantil aqui no Ceará. É como se para cada dia, um jovem que deveria estar na escola estudando fosse flagrado em serviço de adulto. E ao contrário do que se pensa, a maior parte das denúncias não está concentrada no interior do estado. Tirando Juazeiro do Norte, todas as outras cidades que lideram os números do trabalho infantil estão na Grande Fortaleza, incluindo a capital, que assumiu a primeira colocação do ranking. Estas crianças perderam o direito à infância. Elas não tiveram a chance de brincar, ir à escola ou simplesmente ficar em casa. Foram exploradas para o trabalho ilegal. De janeiro a julho, 210 adolescentes e crianças foram flagrados em situação de trabalho infantil no Ceará. A maioria das vítimas são meninos entre 7 e 14 anos. O número deste ano é maior do que o mesmo período do ano passado, quando 132 crianças foram flagradas na mesma situação.
situação. Fortaleza lidera o ranking, onde 60 crianças e adolescentes foram afastados das atividades irregulares. As atividades irregulares encontradas vão desde o trabalho em altura até a fabricação de artefatos de cerâmica. Além desses, uma chamou ainda mais a atenção dos auditores do trabalho no estado. Um adolescente que atuava na venda de armas e munições em Juazeiro do Norte. Outros casos também, menores instalando sistema eletrovoltaicos, onde tem uma periculosidade enorme, então são pessoas capacitadas que podem exercer aquela atividade. Então você verifica que está tendo um descuido, uma negligência na hora de contratação dos menores, que podem ser contratados a partir dos 14 anos como aprendiz, a partir de 16 anos sem ser nas condições insalubres, perigosas ou na lista proibida da legislação. A sociedade também pode ajudar a combater esse tipo de prática, que acaba prejudicando o futuro e a dignidade desses meninos e meninas em várias partes do país. Tem o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, e também tem um canal da fiscalização trabalhoinfantil.ce@mte.gov.br. Demandas de trabalho infantil podem ser encaminhadas para esse e-mail. Em Santa Quitéria, no norte do estado, uma abordagem policial provocou um protesto na noite de ontem. As informações com Jonas Deisson. Um vídeo começou a circular nas redes sociais mostrando o momento em que um policial militar agride um jovem com uma cotovelada no rosto durante uma abordagem. O fato aconteceu na praça do distrito da localidade de Lisieux, na cidade de Santa Quitéria. A gravação tem 25 segundos. Ao fundo, o policial militar pergunta aos outros homens quem é da Lagoa do Mato, que é uma localidade próxima a Lisieux, enquanto um outro PM conversa com a vítima, que está de blusa azul. Há um diálogo rápido entre os dois, inaudível, e instantes depois o rapaz é surpreendido com um golpe, atingindo-o na face. Francisco Tiago da Costa Souza tem 18 anos, trabalha em um supermercado de Sobral e reside na localidade da Emasa. A sua mãe, Vanusa Soares, procurou os meios de comunicação e relatou que o filho saiu para o distrito com os amigos quando aconteceu o fato. A mãe disse que está muito indignada e arrasada e também com o coração doído. Tiago registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Sobral e deverá ser submetido a um exame de corpo de delito. O fato provocou revolta entre os moradores do distrito, que cobram agora providências. Uma manifestação foi realizada na praça onde aconteceu a abordagem policial. Por meio de nota, a Polícia Militar do Estado do Ceará informou que o referido policial foi identificado e afastado do policiamento nas ruas, exercendo uma função interna na corporação. Procedimento administrativo cabível será instaurado para apurar o caso, concluiu a instituição. E a Prefeitura de Russas, no Vale do Jaguaribe, está sendo investigada por suposta fraude na compra de materiais e contratação de serviços durante o combate à pandemia de Covid-19. Quem traz as informações sobre a operação desencadeada pelo Ministério Público é Mara Rodrigues. A operação cumpriu mandados contra uma entidade sem fins lucrativos, um ex-secretário de saúde do município e 2 empresas de confecção. Os alvos são suspeitos de envolvimento em crimes de peculato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. O Ministério Público investiga a contratação pela Prefeitura de Russas da entidade sem fins lucrativos, que por sua vez foi responsável por contratar as empresas que prestam serviço de confecção, também alvo dessa operação. O contrato com a entidade teve valor superior a 3 milhões de reais e referia-se ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, prevendo a compra de máscaras, distribuição de panfletos, dentre outros serviços. A investigação aponta que teria ocorrido uma ampla simulação de gastos que não correspondiam aos materiais entregues e aos serviços que foram prestados. Os indícios demonstraram suspeitas de que parte das mercadorias e serviços declarados não foram efetivamente realizados, gerando possível enriquecimento ilícito dos investigados e dano aos cofres públicos para a população de Russas. Foram cumpridos, então, 5 mandados de busca e apreensão em Fortaleza e em Pacajus, e os investigados poderão ser processados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. O número de eleitores que se voluntariaram para trabalhar nas eleições deste ano como mesários
cresceu 93% se comparado com 2020, que foi a última vez que o brasileiro foi às urnas. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram 430 mil cadastrados, um recorde no Brasil. Este ano será a quarta eleição em que Sara será mesária. A administradora não nega que ficou nervosa na primeira vez. Primeira eleição eu fiquei bem nervosa, né? Eu não tinha experiência, era bem mais nova também. Mas hoje em dia já encaro com tranquilidade e gosto bastante de fazer parte desse momento. No Brasil, dos 2 milhões de mesários, mais de 40% são voluntários. Já no Ceará, a porcentagem é bem maior. Cerca de 70% das 91.140 pessoas trabalham de forma voluntária, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral. A gente tem em torno de 72% de voluntários dentro dos mesários que são nomeados. Então, para a gente é um motivo de muita felicidade isso, saber que a gente pode contar com a sociedade e eles trabalham porque querem, porque fazem questão. A folga do trabalho foi o que chamou a atenção da Sara quando pensou em ser mesária. A priori, eu tinha interesse nas folgas eleitorais, né? Mas como essa é a minha quarta eleição trabalhando como mesária, eu me interessei pelo trabalho e, claro, o nosso trabalho de mesária é imprescindível para o dia das eleições, né? Sem o mesário, o trabalho das eleições não acontecem, né? Se comparar com a última eleição, houve um aumento de 93% no número de voluntários. São 400 mil mesários a mais, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. E os benefícios para quem opta por ser mesário no dia da votação vão além dos dias de folga. Ele tem direito a 2 dias de folga por cada dia de convocação. Ele tem direito a um auxílio alimentação no primeiro e no segundo turno. Se existir previsão em edital de concurso público, ainda pode ser critério de desempate. Aqueles mesários universitários podem utilizar as horas trabalhadas nas eleições como horas complementares para facilitar a formação, sua graduação. Para ser mesário é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral, sem nenhuma pendência no título ou multas. Também não pode ser candidato ou parente em até segundo grau, ou seja, avós ou netos de quem está se candidatando. Já convidei algumas pessoas, falei que é importante a gente contribuir para esse exercício da cidadania, né, dos eleitores. Vamos agora de futebol? O Ceará já tem um nome aí de novo treinador, viu? O argentino Lúcio Gonzalez deve assumir a vaga deixada por Marquinhos Santos e o anúncio pode sair a qualquer momento. O argentino nunca atuou como técnico, mas foi auxiliar de Alberto Valentim no Atlético Paranaense em 2022, time que ele trabalhava como jogador até o ano passado. Quer mais informações? Então vamos chamar ele, o nosso camisa 8, Luiz Henrique Pontes. Boa noite para você, brother. Fala pessoal, boa noite. Finalmente o Ceará tem um técnico para chamar de seu. A bola da vez tem nome e sobrenome, Lúcio Gonzalez. O ex-jogador argentino foi auxiliar técnico de Alberto Valentim no Atlético Paranaense e já vem aí se preparando desde 2020 para começar sua carreira como treinador. Lúcio já tem a licença B da CBF e também finalizou o curso de licença Pro da AFA, que é a Federação Argentina de Futebol. Batido o martelo e virado a ponta, ou seja, sacramentada a contratação, o hermano vai ter que cair em campo imediatamente, porque a situação não está nada fácil lá em Porangabuçu. O Ceará está em queda livre na tabela de classificação da Série A, já são 5 jogos sem vitórias. Traduzindo aí para você de casa, o Ceará é hoje 15º colocado com 26 pontos. Mas pior do que isso, a qualidade do futebol apresentado pelo time nessas últimas partidas é bem questionável. Então vamos lá. Recuperar a autoestima do grupo de jogadores, melhorar a qualidade do futebol apresentado e apaziguar os ânimos dos torcedores alvinegros, além de vencer jogos, é claro. Eis alguns pontos da missão do hermano Lúcio Gonzalez. Meu parceiro, boa sorte, tu vai precisar e muito. E para vocês aí de casa eu desejo uma boa noite. Até mais. Ainda hoje você vai ver, empresário cearense está entre os investigados da Polícia Federal por integrar grupo de WhatsApp que defendia golpe de Estado. No próximo bloco, a entrevista com o candidato ao Senado pelo PT, Camilo Santana, e mais. Promotor de justiça preso por homicídio em Fortaleza é afastado das funções.
Jornal da Cidade de volta, direto dos estúdios do JC Eleições, que hoje recebe o ex-governador do Ceará e candidato ao Senado Federal pelo Partido dos Trabalhadores, Camilo Santana. Candidato, seja bem-vindo. Prazer, Alexandre, prazer. Agradeço aqui o convite, é um prazer. Bem, a nossa entrevista terá 10 minutos de duração, que serão contados a partir de agora. Candidato, a gente acompanhou aí nos últimos dias toda essa situação envolvendo PDT e PT, um racha entre os partidos que foram aliados de muitos anos. Por outro lado, algumas pessoas dizendo que esse racha, na verdade, não existiu. Afinal, até que ponto vai esse racha entre PDT e PT? Realmente há? É apenas no campo das ideias, nesse período eleitoral, ou existe algo além disso? Olha, nessa eleição, nós somos adversários, repito, no campo das ideias. Nós temos um candidato. O meu candidato é o Elmano Freitas, candidato de uma coligação de 10 partidos. O Elmano foi líder do meu partido na Assembleia durante o período que eu passei na Assembleia como governador do estado do Ceará, portanto conhece todos os projetos, conhece o governo. E nós resolvemos lançar o Elmano na condição de que o Ceará 3 vezes mais forte. Nós defendemos a aliança do Lula presidente, Elmano governador e Camilo senador. Alexandre, eu não tive a oportunidade de governar o Ceará tendo um presidente parceiro. Fui governador 2 mandatos, tendo um presidente ao contrário, o atual presidente sempre boicotando o Ceará. E agora o Ceará tem a oportunidade de ter um presidente, um governador e um senador alinhados para juntos, unidos, trabalhar pelo Estado. Até que ponto existe realmente uma contribuição do grupo dos Ferreira Gomes na sua trajetória política? Eu só acredito que existe de alguma maneira, como eles inclusive dão a entender, alguma dívida de gratidão com esse grupo ou não? Olha, eu tenho uma relação pessoal com o ex-governador Cid. Ninguém vai abalar a minha relação não só pessoal, mas de admiração, de gratidão ao ex-governador Cid Gomes, a quem é conhecedor dessa minha decisão e que eu admiro. Fui seu secretário, sucedi o ex-governador Cid Gomes com muito orgulho, procurei dedicar toda a minha energia para servir ao meu estado do Ceará, para representar esse projeto. E esse projeto atual é um projeto que hoje está sendo liderado pela governadora Isolda, que foi a minha vice durante 7 anos e 3 meses, que se desfiliou do PDT e que tem dado continuidade ao trabalho que nós fizemos nesses 7 anos. E eu quero continuar esse trabalho, e quem irá, na minha opinião, aquele que eu confio para continuar o trabalho que eu e a Isolda realizamos ao longo desses 7 anos e meio, é o Elmano. Como governador, o senhor imprimiu a sua marca, tanto que hoje é muito bem avaliado. As pesquisas para o Senado Federal mostram isso, que o senhor tem uma excelente avaliação e reconhecimento por parte do eleitor cearense. Como senador, qual deve ser a marca de Camilo Santana? Olha, Alexandre, primeiro, sou muito grato ao povo cearense pela oportunidade que me deram de governar esse estado. Sempre grato pela força que os cearenses sempre me deram. Nos momentos mais difíceis, os cearenses sempre estiveram do meu lado, principalmente na pandemia, quando eu procurei priorizar, salvar a vida das pessoas. E eu quero, nesse momento agora, a oportunidade de ir para o Senado Federal, para lá em Brasília discutir temas importantes, como da segurança pública, da escola tempo integral, porque eu sou um defensor da escola tempo integral. No Ceará, hoje, 60% das escolas já são de tempo integral do ensino médio no estado do Ceará. Quero discutir temas importantes para gerar emprego para as pessoas. Quero ajudar o presidente Lula a trazer de volta esperança do povo brasileiro, emprego para as pessoas, oportunidade dos nossos jovens irem para as universidades. Hoje nós estamos vivendo um momento de inflação alta, de carestia, de desemprego, e o Brasil precisa retomar o seu crescimento, voltar a sonhar com dias melhores, como foi na época do Lula. Então eu quero estar em Brasília para ajudar o Lula e ajudar o Elmano aqui no Ceará, trazendo recursos importantes, obras importantes, defendendo o meu estado e ajudando, como sempre fiz, lutando pelo meu estado e pelos cearenses. O senhor falou na questão da segurança pública, que é um assunto que continua a preocupar bastante a população cearense. Apesar dos avanços, o Ceará ainda enfrenta realmente números muito preocupantes nessa área da segurança pública. O que faltou para a gente conseguir realmente diminuir, pelo menos, a presença das facções criminosas que, ao contrário do que se esperava, a que fizeram foi se alastrar pelo estado do Ceará? Alexandre, esse é um trabalho que tem que ser contínuo, planejado, focado. E eu quero me dirigir aos cearenses e dizer que eu não medi esforços 24 horas no combate ao crime aqui no estado do Ceará.
Nós contratamos mais de 15 mil profissionais de segurança nesses 7 anos e meio. Eu promovi 27 mil homens da polícia e dos bombeiros no nosso governo. Compramos o que há de melhor de equipamentos, de viaturas, de aeronaves, interiorizamos os nossos helicópteros, investimos muito em inteligência. Se você passar ali agora hoje, cidadão e cidadã cearense, em frente à antiga base aérea, você vai ver lá uma área de 86 mil metros quadrados, onde vai passar a funcionar agora o mais moderno e maior centro integrado de segurança pública e de inteligência do país. Então, tudo que há de mais moderno, com 4 mil câmeras de vídeo monitoramento conectadas hoje no Ceará, montamos 67 bases no Raio, que é uma polícia ostensiva. Você vai lá em Pentecoste, pergunta à população como é que está a segurança lá. Vai lá em Aurora, pergunta como é que está a segurança lá. Então, é um desafio enorme. E eu sempre tenho dito, desde o início que eu assumi o governo, que o problema da violência, o problema da segurança pública, que não é um problema só do Ceará, é do Brasil inteiro, precisa ser enfrentado com uma grande ação nacional. Nós precisamos rever as leis que são frouxas em relação a quem comete homicídio no país. E eu quero ser senador para exatamente rediscutir isso, o papel do governo federal, porque, Alexandre e telespectador, o grave problema hoje da violência no Brasil chama-se uma coisa chamada tráfico de drogas. O Brasil não é grande produtor de drogas. E essa droga entra pelas fronteiras brasileiras e está lá na Constituição. Quem tem que combater o narcotráfico no país e proteger as fronteiras brasileiras é o governo federal. E aqui no Ceará, 99% dos investimentos feitos em segurança pública são realizados pelo Estado do Ceará. Então, nós vamos continuar esse debate no Senado. O Elmano vai continuar todos os investimentos, ampliando os investimentos na área da segurança pública e trabalhar a prevenção, Alexandre. Se a gente pegar, nenhum país do mundo, nenhuma cidade resolveu o problema da violência sem investir também em policiamento, em inteligência, no que há de melhor, que é o que nós estamos fazendo, e investindo em prevenção. E é por isso que a gente defende a escola tempo integral, as areninhas que nós espalhamos em todos os 184 municípios cearenses, investir em esporte, em cultura. É dessa forma, dando oportunidade às pessoas, prevenção, que também se combate a violência no Ceará e no Brasil. O senhor falou aí da necessidade de uma reforma na legislação para que as leis sejam realmente mais severas para quem comete crimes bárbaros. A gente precisa também de uma reforma tributária, algo urgente. Na sua opinião, qual deve ser o modelo dessa reforma tributária para a qual o Brasil deve avançar nos próximos anos? Deve ser uma reforma mais justa, que a gente hoje só se tributa o consumo. Nós precisamos tributar a renda e o patrimônio nesse país. Alexandre, o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. É um dos países que mais concentra renda. Essa renda precisa ser melhor distribuída. A gente precisa cobrar mais dos que têm mais e menos do que tem menos, dos mais pobres. Aí nós somos um país, a dimensão do Brasil, com essa desigualdade, e a reforma tributária é isso, é cobrar daqueles que têm mais e isentar daqueles que têm pouco. Essa é a grande reforma tributária que eu pretendo, caso o povo cearense me dê a oportunidade de ser senador, de defender no Congresso Nacional uma reforma tributária que seja mais justa e que olhe para a população mais pobre nesse país. Só dar um exemplo, Alexandre. O mesmo imposto que uma pessoa mais pobre no Brasil paga quando ele vai comprar um pão numa padaria, é o mesmo imposto que um milionário paga quando ele vai comprar um imposto. Está errado nesse país. Então, essa desigualdade tributária, ela precisa ser revista e o Brasil precisa ter coragem, e eu quero ajudar a fazer essa reforma tributária como senador da República. No caso dos combustíveis, a gente precisa também mudar a relação do governo federal com a Petrobras? Sem dúvida, é só a população imaginar por que o preço do combustível, na época do presidente Lula, não chegava ao preço que chegou hoje. Porque simplesmente a Petrobras, nesse governo, resolveu dolarizar o preço do combustível. Então, na hora que o dólar sobe, que está muito alto, o preço do combustível sobe. E o consumidor não aguenta mais esse aumento do combustível lá na ponta, lá na bomba. O equívoco da política do governo federal, que detém o controle da Petrobras, em realmente dolarizar os preços dos combustíveis da Petrobras nesse país. Isso precisa ser revisto, precisa acabar. E, aliás, todos os candidatos de oposição defendem isso nesse país. O senhor tem aí quase um minuto para dar a sua mensagem final para o nosso telespectador. Alexandre, eu queria só agradecer a oportunidade, dizer ao povo cearense que eu não tive a honra e a alegria de ter governado o Ceará há 7 anos, tendo um presidente ao meu lado. E agora, o cearense tem a oportunidade de ter um alinhamento a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Elegemos um presidente, um governador e um senador juntos.
E eu não tenho dúvida que quem vai ganhar com isso não é o Lula, não é o Eumano, não é o Camilo, é o povo cearense, é o Ceará, que ainda precisa de tantos desafios, de tantos investimentos na segurança, na saúde, na infraestrutura. O povo cearense me conhece, sabe o meu estilo de fazer política, portanto eu queria aqui pedir o voto, não só para o senador 131, Camilo, que foi governador desse estado, mas pedir o voto para o Lula, para o nosso candidato a presidente da República, número 13, e pedir para o candidato do Lula e do Camilo, Eumano, também 13. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Lembrando que todo o nosso conteúdo do JC Eleições está disponível no canal do YouTube do GC+. E toda terça e quinta tem entrevista ao vivo, às 4 da tarde, na Jovem Pan News Fortaleza, com transmissão simultânea pelo YouTube. Mais uma vez, muitíssimo obrigado ao candidato Camilo Santana, do Partido dos Trabalhadores. Eu volto com você nos estúdios, Bianca. Obrigada. A colunista de política do Jornal da Cidade fala hoje sobre o silêncio da governadora Isolda Sela, agora está sem partido. O apoio dela é esperado principalmente pela campanha do petista Eumano Freitas. Olá, muito boa noite a todos. Em comício no interior do estado do Ceará, o candidato ao Senado Federal, Camilo Santana, revelou que a governadora Isolda Sela participou do processo de escolha do nome de Eumano de Freitas para a sucessão estadual. A dúvida agora é saber qual será a participação de Isolda na campanha do candidato ao governo. As pesquisas eleitorais têm apresentado como principal trunfo de Eumano de Freitas os apoios do ex-presidente Lula e também do ex-governador Camilo Santana. Caso consiga fazer com que a governadora Isolda Sela suba no seu palanque, terá uma mulher com um histórico de realizações exitosas em áreas sensíveis do Ceará, como a educação, como um dos principais cabos eleitorais. É com vocês, Bianca e Alexandre. Obrigado, professora Carla. Vamos agora à agenda dos candidatos ao governo do estado. Eumano Freitas, do PT, fez campanha na manhã desta terça-feira no conjunto Santa Filomena, no bairro Janguruçu, em Fortaleza. A concentração foi na rua Professor Paulo Freire. Antes das 8 da manhã, ativistas já aguardavam Eumano, que chegou acompanhado da vice Jade Romero e do candidato ao Senado Camilo Santana. Na caminhada pela região, cumprimentou moradores e disse que, se eleito, todas as escolas da rede pública estadual de ensino terão educação em tempo integral. Hoje já são 60 e eu quero que seja 100% das escolas em tempo integral para a nossa juventude. A visita de Eumano ao conjunto Santa Filomena faz parte da estratégia de fortalecer a campanha em áreas mais carentes da capital. O candidato defendeu mais investimentos em equipamentos públicos nesses locais e mais apoio aos pequenos empreendedores. Onde nós passamos na periferia da cidade, tem gente com seu pequeno negócio, trabalhando com salgado, fazendo comida, um salão de beleza, e nós temos que apoiar esse pequeno negócio, esse empreendedorismo. Após a caminhada pelas ruas do bairro, Eumano fez gravações do programa eleitoral. À tarde, participou de entrevista na rádio Jovem Pan News FM, no grupo Cidade de Comunicação. A agenda encerra no encontro com apoiadores em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza. Capitão Wagner, do União Brasil, concedeu entrevista, gravou o programa eleitoral, participou da inauguração do comitê de um apoiador em Maracanaú e de outros 3 em Fortaleza. Serley Leal, do União Popular, concedeu entrevista em Barbalha, no Cariri, e fez panfletagem no centro do Crato e na UFCA, em Juazeiro do Norte. Zé Batista, do PSTU, fez panfletagem para operários da construção civil na Aldeota. Se reuniu com servidores do Fórum Clóvis Bevilacqua e com a equipe de campanha. Roberto Cláudio, do PDT, concedeu entrevista a um portal. Chico Malta, do PCB, não divulgou a agenda. O promotor de justiça preso por matar um idoso em Fortaleza foi afastado das funções por 120 dias. Amanhã, ele e os filhos da vítima irão prestar depoimento no Ministério Público do Estado. As informações estão com a Mônica Damasceno. Mônica. Exatamente, Bianca. O Conselho Superior do Ministério Público decidiu que o promotor Antônio Ricardo Brígido Nunes Memória, de 66 anos, que é suspeito de matar um idoso de 72 anos, agora fica afastado das suas funções por 4 meses. O afastamento foi decidido na manhã desta terça-feira e, para quem não lembra do caso, na Cidade dos Funcionários, na última quinta, o promotor atentou contra a vida de Durval César Leite.
O caso está sendo investigado e a previsão do Ministério Público é de que essa investigação seja concluída e remetida à Justiça em até 10 dias. 3 policiais e também 2 filhos de Durval vão ser ouvidos amanhã, na quarta-feira. Inclusive, um dos filhos ressaltou que momentos antes do promotor cometer esse crime, ele teve contato com o promotor e o promotor ressaltou que era amigo de Durval. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com vocês. Obrigada, Mônica. Daqui a pouco, os detalhes da operação determinada pelo STF para investigar denúncias de golpe de Estado envolvendo empresários. Veja também, cabo da PM acusado de matar a ex-mulher no sábado se entrega à polícia. O empresário cearense é um dos investigados pela Polícia Federal por integrar um grupo de WhatsApp que defenderia um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula nas eleições deste ano. Essa operação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Mônica Damasceno vai nos falar sobre a possibilidade de prisão desses envolvidos. O que foi que a Polícia Federal falou, Mônica? Olha, Bianca, até o momento a Polícia Federal não falou a respeito de prisão, mas nós já temos a informação de que 8 mandados estão sendo cumpridos e ainda devem ser cumpridos, todos de busca e apreensão. Aqui no Ceará, também em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Inclusive, o advogado do proprietário da rede de restaurantes Coco Bambu se posicionou, disse que o proprietário o seu cliente está
tranquilo. Ele falou também que a operação foi baseada em denúncias falsas e que essas denúncias eram fruto de uma perseguição política odiosa. Ainda de acordo com a defesa, foram apreendidos apenas 2 celulares e eles ressaltaram que o empresário está tranquilo e que tem certeza que o inquérito será arquivado. A operação aconteceu justamente a partir de investigações sobre esse grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp onde os participantes falavam sobre um golpe de Estado. Um golpe de Estado que seria defendido caso o ex-presidente e também candidato à presidência Lula fosse eleito. Por enquanto é isso, eu volto com vocês. Obrigado, Mônica. Policial militar acusado de matar a ex-mulher na Barra do Ceará se entregou hoje, 3 dias após o crime. Cletemir Moura de Araújo se entregou no 7º Distrito Policial no bairro Pirambu. No último sábado, ele fugiu após matar a ex-mulher, Franciene de Souza Pires, de 43 anos. O crime aconteceu na residência que o casal dividiu até o início do ano, na Barra do Ceará. A mulher era dona de casa e viveu por mais de um ano com o policial. Segundo testemunhas, os disparos começaram dentro da residência. Franciene ainda tentou fugir, mas caiu sem vida no meio da rua. Ao se entregar, Moura foi conduzido ao Instituto Médico Legal, onde passou por exame de corpo de delito. Segundo informações obtidas de forma exclusiva pela nossa equipe de reportagem aqui na sede da perícia forense, junto a fontes ligadas ao cabo Moura, ele era um homem agressivo e já respondia a outros fatos na justiça, o que teria atrapalhado a sua carreira dentro da Polícia Militar. Além disso, Moura registrou um boletim de ocorrência contra a própria Franciene em março deste ano. Segundo ele, a sua ex-mulher havia invadido a casa da sua mãe na Barra do Ceará, nesse mesmo endereço onde ela foi morta, e subtraído bens de forma indevida que pertenciam a cabo Moura. No boletim de ocorrência, Moura explica que a ex levou uma geladeira, munições de pistola .40, móveis e outros itens. Após se entregar, o militar fica à disposição da justiça. Uma moto com placa clonada foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. Foi em Fortaleza, na BR-222. O que chamou a atenção é que essa é a 3ª vez que a polícia apreende o veículo com a mesma placa. Isso mesmo, a moto em questão havia sido roubada em Caucaia e recebeu uma placa fria de uma outra moto de Pindoretama. Só que essa mesma numeração já foi utilizada em outras 2 motos apreendidas. O condutor, que não era habilitado, foi preso em flagrante e disse que comprou a moto em um site de venda de veículos. O Jornal da Cidade fica por aqui. Amanhã às 6h30 tem Luciana Ribeiro, Miguel Anderson Costa com o Balanço Geral amanhã. Boa noite para você. Assista agora ao Jornal da Record, em seguida Reis e Amor Sem Igual. Para você, uma excelente noite. Até amanhã. Tchau.